que eu conversei um pouco com as pessoas que passaram aqui pelo nosso stand da Educar foi sobre a relevância do Enem trazida pelo SISU, como isso está impactando no ingresso nas federais, nas universidades federais. Falei um pouco sobre a TRI. A ideia, então, dessa apresentação aqui na Educar foi dividir com as pessoas que puderam assistir aqui a apresentação justamente algumas dessas informações que muitas vezes ficam restritas, que não são tão divulgadas, ou às vezes são divulgadas, mas não são tão acessíveis. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Essa apresentação recebe o nome de palestra, mas a intenção não é que seja exatamente uma palestra, é uma conversa mesmo, tá? Como o Thiago citou, eu sou coordenador geral do curso do colégio, eu também tenho uma interação grande com o sistema, e muita coisa sobre o Enem a gente acaba estudando, lendo, todas aquelas documentações relacionadas a editais, a publicações que eles colocam disponível na internet para o entendimento, para que as pessoas tenham acesso. E, por obrigação profissional e por interesse, é claro, também, eu leio, estudo todas essas coisas. Então, qual que é a intenção? É dividir alguns pontos que eu considero que muitas vezes, mesmo nós professores, não conhecemos tão bem, porque muito dessa documentação, desses fatos não são tão divulgados, né? Então, dividir essa experiência, dividir essas informações que eu considero relevantes e interessantes com vocês, tá certo? E, é claro, aí eu vou mais devagar, vou mais depressa, conforme o interesse for maior, for menor naquele ponto, naquele aspecto, tá certo? Essa é a intenção, tá joia? Eu sei que tem o pessoal aqui de Foz, aqui o pessoal do Bertone, que é o pessoal da Escola Parceira. Eu queria ter uma noção assim de quem é de São Paulo, quem não é de São Paulo, de qual estado que é, o senhor, de que estado é o senhor? Do Paraná? Pernambuco? Distrito Federal, nossa, tá bem, né? Pernambuco, nossa, tá bastante variado aqui. São Paulo? Então, Minas, então tá bastante variado, então vou tentar, né, contemplar um pouquinho aí das várias nuances que essa importantíssima prova tem no Enem, tá certo? Então, conversar um pouquinho sobre o Enem e a sua importância. Algo que foi extremamente decisivo para o Enem ter a grandeza que ele tem atualmente foi o fato de ele ter se tornado essencialmente o grande exame nacional, o grande exame para as universidades, através da implantação do SISU. Então, só, né, mostrando um pouquinho como é que é o SISU, às vezes a gente conhece, sabe que existe o SISU, mas não vê como é que é o site, porque não tem acesso como aluno. Então, só mostrando um pouco como é que é para o aluno o SISU, tá certo? Esse não é não é a cara que ele teve nesse ano, é a cara que ele tinha em janeiro de 2013, mas é bem similar. Então, como lá aparecia para o estudante o SISU? Então, cada estudante pode, durante o período de uma semana, tá certo? Está aqui o período aqui de uma semana, ele pode colocar ali os 2 cursos que ele deseja se candidatar, tá certo? Então, SISU é uma forma, né, uma abreviatura de Sistema de Seleção Unificado, tá certo? Ele atinge essencialmente todas, eu acho que é a maneira correta de falar, as universidades federais atualmente, tá certo? É o nosso grande vestibular, nosso grande exame, e para o aluno ele aparece assim, então aparece, né, o tempo que ele vai estar aberto, e o estudante, o candidato, né, ele tem a opção de colocar 2 cursos que ele deseja, que ele tem interesse, que ele deseja cursar, tá certo? E ele tem, durante o período que o sistema está aberto, a possibilidade de mudar isso arbitrariamente. E observem que todas as informações relevantes essencialmente estão aí. Então, qual é a nota, qual que é a nota de corte, né? Aqui também qual que é a nota de corte, então ele sabe se ele está próximo ou se ele está distante da aprovação e pode mudar o curso que ele está se candidatando a cada momento durante enquanto o sistema está aberto, tá certo? Aqui tem mais detalhes, né? Então aqui a classificação parcial, se tá, aqui estava em 139,67, aqui provavelmente não vai conseguir aprovação, e de fato essa candidata aqui era uma aluna nossa, ela acabou mudando essa opção. Aqui posição 83 de 77, aqui como é medicina, ela era uma candidata a medicina a gente diz que a lista roda muito porque tem vários candidatos que são aprovados em várias universidades, ela acabou sendo aprovada nessa universidade, aqui é a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, né? Isso aparece para o estudante.
Aqui é o formato final, quando termina a semana, né? Quando termina a semana, quando a inscrição está encerrada, como é que aparece para aquele estudante, para aquele jovem, né? Qualquer pessoa, na verdade, né? Eu estou falando jovem, estou falando estudante, estou falando aluno, mas na verdade até, sei lá, se eu quiser me candidatar a algum curso em uma universidade federal, eu vou participar do mesmo processo, né? Então aqui aparece para o candidato, e aí as informações são mais restritas, né? Qual que foi a nota, né? E aqui qual que foi a nota nas duas opções, mas logo no início da semana, na segunda-feira, já saem as listas de aprovados e ele já sabe qual é a nota de corte, já tem todas as informações. Então é um sistema muito bem montado, muito bem feito, tem, né, melhorado desde a sua implantação e que realmente traz toda uma transparência, né? E uma coisa muito interessante que acontece, eu vejo acontecer muito aqui, né, aqui no Etapa, imagino que nas escolas, né, de todo o Brasil aconteça, os estudantes trocando informações. Olha, tal faculdade, o corte está tanto, né? Subiu, desceu, você está passando, você não está passando. Eles ficam trocando informações justamente para que eles possam se candidatar àqueles cursos que eles têm mais chance. Então, é um sistema excelente, um sistema muito bem feito, é o sistema de seleção unificada, o SISU, né? E ele tem uma dimensão que é algo realmente extraordinário. E no exame, agora, nos exames das federais do final do ano passado, o PIT, né? Normalmente denomina nos exames 2014, para iniciar o curso de 2014, o SISU ofereceu 131 mil vagas. Para esse ano, né, agora no final do ano, quer dizer, sendo mais preciso para janeiro, quando deve abrir o SISU para as vagas de 2015, esse número certamente vai se ampliar. E além do SISU, né, eu falei um pouquinho sobre isso, né, que o Enem atinge todas as federais com um percentual da nota ou um percentual das vagas. Um fato impressionante que foi noticiado recentemente na imprensa, a Universidade de Coimbra passou a aceitar a nota do Enem como a sua prova acadêmica, né? O processo de ingresso lá não depende só da prova acadêmica, existem outras, né, outras necessidades, outras avaliações, mas a avaliação acadêmica é feita pelo Enem. E a indicada aqui a UBC, né, a UBC, a Universidade de British Columbia, que é a principal universidade canadense, ela já há 2 anos aceita a nota do Enem. Não aconteceu isso esse ano, isso aconteceu já há 2 anos. A Universidade de British Columbia, que é a principal, a mais tradicional, né, e nos rankings a de maior destaque, Universidade do Canadá, ela aceita a nota do Enem. E antigamente ela usava a nota daquele exame norte-americano, o SAT, para avaliar a qualidade acadêmica dos estudantes. E já desde 2012 ela tem utilizado a nota do Enem. Então realmente é um impacto, isso, né, mostra a importância que o Enem está ganhando. E além disso, esse programa que tem um dinamismo gigantesco, que é o Ciências Sem Fronteiras, que permite que alunos de diversas carreiras universitárias façam uma parte do seu curso em universidades de muita qualidade no exterior, uma das exigências acadêmicas para avaliar o currículo, a qualidade daquele aluno, além das notas na faculdade, é a nota que ele teve no Enem. Inclusive, estudantes que não deram a devida importância para o Enem tiveram que refazer Enem para poder se candidatar ao Ciências Sem Fronteiras. Muito estudante universitário aí de excelentes cursos das universidades federais e das melhores universidades públicas estaduais também, para poder se candidatar ao Ciências Sem Fronteiras, tiveram que refazer o Enem para ter uma boa nota. Então, é uma dimensão que realmente se tornou, né, se a gente pensar há 5 anos atrás, quando houve a mudança grande da prova de 63 testes para a prova de 180, a gente não imaginaria que o impacto seria tão grande, esse respeito que o Enem angariou com essas várias mudanças mais recentes. E falando um pouquinho agora sobre, né, chegando um pouquinho agora sobre a prova, né, essa prova se tornou extremamente atrativa, tá certo? Com estudantes do Brasil inteiro se candidatando, estudando, levando extremamente a sério a sua preparação, né, a qualidade com que ele, né, se prepara e faz o exame. Isso até para a gente aqui de São Paulo é algo que até impressiona mais, porque o grande atrativo aqui em São Paulo eram as universidades públicas estaduais, que a gente tem várias universidades públicas estaduais muito respeitadas, a USP, a Unesp e a Unicamp, né? Mas o Enem tem ganhado cada vez mais espaço, e isso se reflete nas notas de corte.
essas são as 10 maiores notas de corte que ocorreram no exame, no último exame, né? Então, 822 para o FRJ Medicina e, em geral, os cursos de Medicina. O curso da UFA aqui de Uberlândia de Aeronáutica, 817, Direito da Federal do Rio Grande do Norte, né? A UFOP aqui, Ouro Preto Medicina. O pessoal, às vezes, fala muito, e é algo, em certa medida, desinformado, falar que é fácil passar com cota, né? Então, vejam aqui, ó, a nota de corte na UFRJ, Medicina Cotista, 807. É uma nota altíssima, tá certo? Existem cursos que realmente a cota acaba provocando que a nota sofra uma redução significativa, mas nos cursos mais atrativos isso não ocorre, né? Mesmo com a cota, as notas necessárias são muito altas, né? A gente pode observar aqui, né? Aqui Federal de Minas, o UNB Medicina também cotas, o FMG Medicina cotas, todos cursos com uma nota, né, necessária para o ingresso acima de 800 pontos, né? Só que essa é a nota gerada pelo sistema de correção, que é pela teoria da resposta ao item, pela TRI, que para nós e para certamente quase a totalidade dos alunos é algo que é bastante misterioso, né? É difícil entender o sistema de pontuação. O que significa, né? O que são 800 pontos em termos mais assim simples, né? 800 pontos em termos mais simples são 160 testes e mais de 800 pontos aí na redação. Então, o que corresponde ao desempenho excepcional. Então, você vai acertar 160 dos 180 testes e ter uma nota altíssima em redação, acima de 800 pontos, para conseguir, né, ter chances reais de acesso a esses cursos os mais procurados aí nas universidades federais, tá certo? E aqui eu tentei trazer, né, para números mais, né, fáceis da gente entender como são as notas, mas eu vou aproveitar agora uma publicação recente. Foi uma publicação agora, não é tão recente, é do ano passado, mas uma publicação excelente feita pelo INEP que explica a TRI. E eu tenho consciência que ela não é muito conhecida, mas é um material excepcional, então eu vou dividir um pouquinho dessa explicação, até fazer propaganda dessa publicação, porque vale muito, muito a pena conhecer. Então vamos conversar um pouquinho sobre a TRI, como que funciona, como que é gerada essa nota através da teoria da resposta ao item, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então, o primeiro ponto fundamental para a gente ter a nota através da TRI é a chamada, se faz uma calibragem das questões. Não sei se todos se recordam, mas quando houve aquele escândalo de vazamento numa escola do Ceará, que as questões vazaram, foi justamente porque houve uma aplicação prévia, de modo a haver a calibragem das questões naquela escola. Tá certo, né? Eu não sei se alguma escola aqui chegou a participar desse processo de calibragem das questões, mas o Etapa todo ano é convidado e todo ano a gente se recusa, tá certo? E não é porque a gente não goste do sistema do Enem ou da TRI, é porque realmente eu admiro a coragem das escolas que participam disso, porque pode acontecer como aconteceu lá no Ceará. Um professor teve uma iniciativa assim que, em certa medida, foi até ingênua, né? Olha que questões ótimas, né? Posso aplicar aqui, né? Questões ótimas posso aplicar aqui numa prova tipo Enem para os alunos, só que então são exatamente as questões que foram utilizadas num conjunto grande delas, tá certo? Então, a gente até por medo de que aconteça alguma coisa assim, a gente evita, tá certo? Mas as questões, elas sofrem por um processo de pré-aplicação. E para que serve essa pré-aplicação? Para que através de um sistema, que é um sistema bem elaborado, sistema que, do ponto de vista estatístico, é bastante refinado, se atribua uma proficiência a cada questão, que vai indicar basicamente em que medida alguém que acerta aquela questão está acima da média de desempenho dos alunos. Em especial, a referência utilizada é da aplicação da primeira prova, então, dos alunos lá de 2009, quando teve as primeiras calibragens de questões, né, que foi feita lá em 2009 para o Enem 2010. Então, o quanto aquele aluno está acima daquela média, né? E cada 100 pontos, aí quem estudou um pouquinho aí, ou estudou bastante estatística na faculdade, talvez lembre com maiores ou menores detalhes disso, mas cada 100 pontos corresponde a um desvio padrão
acima daquele desempenho médio, né? Então, para tirar 1000, o aluno tem que estar 5 desvios padrão acima daquele desempenho médio. Tá certo? E eu não sei se vocês lembram, é que a minha formação é nessas áreas aí, então eu conheço bastante estatística, então eu me sinto mais tranquilo, mas aí depende do quanto a pessoa é mais ou menos amigável com a estatística. Mas não sei se vocês se recordam quanto que é, ou já viram, ou já leram, quanto que é 6 sigma. É uma expressão que é utilizada em engenharia de produção para indicar algo de grande qualidade. O 6 sigma significa que aquilo é 1 em 1 milhão. 5 sigma é quase isso daí. Então, um aluno para tirar 1000 numa prova do Enem, ele tem que estar muito, muito fora em termos de desempenho com relação à média que serve de referência, que é a dos alunos em 2009, tá certo? Então, esse 1000 nunca acontece. O que a gente vê é isso aqui, né? A letra está um pouquinho pequena, então eu vou ler para vocês. A nota máxima em matemática ano passado foi 971,5. Em ciências de natureza foi 901. Em ciências humanas, 888. E linguagem de códigos, 813. Tá certo? Porque acaba sendo, na modelagem estatística, essencialmente quase impossível alguém tirar 1000. Só para vocês terem uma ideia, assim, a gente tem, digamos, é mais do que isso, mais 5 milhões de alunos fazendo a prova. Para ocorrer 1000, a gente teria que ter essencialmente por volta de 20 alunos, alguma coisa assim, acertando os 45 testes. Caso contrário, você não vai ter uma nota 1000. Né? Então a gente percebe que em matemática realmente não são muitos estudantes que fazem os 45 testes, mas não numa quantidade ainda tão pequena. Tá certo? Realmente, para você ter 1000, a quantidade tem que ser muito pequena. E um outro efeito interessante é que não tem o zero, né? Porque para ter o zero, assim como para ter 1000, aquele jovem teria que ficar 5 desvios padrão à frente, para ter o zero ele teria que ficar a mesma medida, só que atrás. Então o zero, essencialmente, também não vai existir, tá certo? E é muito mais possível e provável ocorrer 1000 do que ocorrer 0. Então as pessoas ficam às vezes escandalizadas. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, eu lembro que foi manchete em jornal. Não, quem acertou 0 teste teve nota 300 e alguma coisa. Mas é algo natural dentro da TRI. Depois eu vou até mostrar para vocês, eu vou passar aqui nos slides, como na nota técnica o INEP explica isso. E é uma explicação que faz todo sentido, tá certo? Do ponto de vista estatístico, e considerando que qual que é um fato essencial aí no Enem? Que você vai ter que ter uma nota que possa comparar um jovem que fez a prova esse ano com alguém que fez a prova 2 anos atrás. Então, para você criar critérios que permitam que haja comparação entre pessoas que fizeram a prova em anos diferentes, esse cuidado estatístico tem que ser tomado mesmo. Então, a gente vai perceber que é algo que parece um pouco estranho, mas que faz sentido. Tá certo? Esse belo desenho aqui, eu aproveitei dessa pequena apostila que o INEP publicou, Entenda a Sua Nota do Enem. Eu recomendo muito para todos, né? Está lá no site do INEP, vale muito a pena baixar. É uma explicação muito bem feita. Muito bem feita. É algo que eu estava comentando aqui com o Rodrigo e com o Thiago, que é assim, se você conhece mais estatística, você entende os detalhes. Se você conhece menos, você entende também muito bem. É algo que foi escrito com muito cuidado. Uma apostila muito boa mesmo, que explica excepcionalmente bem a TRI, que é essa Entenda a Sua Nota do Enem, tá certo? E aqui, então só, acabou dando certo que a TV ficou bem aqui no meio no 500, né? Mas, o que está escrito aqui? Então, a questão 45 foi atribuída à proficiência 500. Então, o que significa a questão 45 ser atribuída à proficiência 500? O aluno mediano daquela primeira calibragem do Enem em 2009, ele, né, acertaria essa questão com boa probabilidade, tá certo? Né? Aqui, a questão 34 foi atribuída à proficiência 320. Essa é uma questão mais fácil. Então, mesmo alunos que com uma proficiência, esse é o nome que se dá, menor, ele teria uma boa chance de acertar essa questão. Da mesma forma, a gente tem, pro outro lado aqui, essa questão 35, uma questão
de proficiência 820 seria uma questão com baixa probabilidade de um aluno aqui mais para trás acertar e uma questão de maior probabilidade de um aluno com uma proficiência, esse é o nome técnico que se usa, maior acertar. Tá certo? Então essa é a escala, é a régua aí que o Enem usa, né? Lembrando que as questões são calibradas e por isso esses valores podem ser apresentados. Tá certo? As questões são pré-aplicadas. E algo que a gente ouviu falar muito na época quando foi implantada a TRI, mas que naquela época não tinha uma explicação tão boa quanto a que esse manual oferece, né? Que era assim, quem acertasse de maneira mais coerente as questões na prova teria uma nota maior. Isso foi muito divulgado na época. E é exatamente assim que funciona. Vamos dar uma olhada aqui, né? Então aqui, ó, veja o participante A. Ele acertou questões relativamente mais simples, errou uma, e errou questões mais difíceis. Esse participante B, ele acertou algumas mais difíceis, mas errou diversas mais fáceis. Então, a participação de A, ela é mais consistente do ponto de vista da proficiência de cada questão do que a participação do B. Então, o sistema, ele considera que esses acertos, com boa chance, foram acertos aleatórios, tá certo? Por um número tão pequeno de questões, seria uma grande maldade com o participante B. Mas a gente não pode esquecer que o Enem tem 45 questões em cada uma das áreas, então aí fica bem confiável do ponto de vista estatístico, tá certo? Então é algo muito bem feito. Então, quanto mais coerente forem os seus acertos, maior vai ser a sua nota, tá certo? E, passando aqui, são explicações muito boas mesmo, então, só dividindo essa explicação com vocês, né? Então, aqui, digamos que a gente tem um jovem aí que vai saltar uns obstáculos, né? Ele consegue saltar bem até 80 centímetros. É uma analogia que eles fazem, mas é uma analogia bem feita, legal de entender, né? Então, esses obstáculos mais baixos aqui, ele vai ter uma boa chance de acertar. Esses mais altos, ele vai ter uma chance mais baixa e cada vez diminuindo. A ideia é a mesma, né? Então, conforme o item vai aumentando a sua dificuldade, a sua proficiência vai ser maior. Então, o que acontece? Ele vai ter uma maior chance aqui de acertar, tá certo? E aqui essa chance vai aos poucos diminuindo, tá joia? Às vezes, as pessoas perguntam assim, por que vocês não corrigem as questões usando a TRI? Qual aí a prova corrige usando a TRI? Você não consegue corrigir uma prova usando a TRI. Só faz sentido usar a TRI para corrigir todas as provas. E no caso do Enem, com uma pré-aplicação. Tá certo? Você até pode aplicar a TRI com uma aplicação em que os próprios estudantes que fazem a prova, eles são a régua deles mesmos. Mas isso não é feito no Enem, até justamente para você permitir uma comparação ano após ano. Senão, um estudante que pegasse uma turma, digamos assim, mais aplicada, com melhores notas, seria prejudicado. Tá certo? Então, a TRI não dá para você corrigir uma prova isolada com a TRI, você corrigir um conjunto de provas. Tá certo? E a nota, a minha formação é dessas áreas de estatística, então eu talvez use alguma coisa mais técnica, porque às vezes é difícil evitar. Mas é assim, qual que é a nota daquele jovem na proficiência? É o valor mais provável de proficiência para quem acerta as questões que ele acertou. Então, quem acertou essa, aquela, errou essa, aquela, qual que é a proficiência mais provável que esse candidato possui? É tal, e essa é a nota do Enem. Isso é um processamento computacional complicadíssimo, tá certo? E que realmente precisa de gente muito competente, lá eles têm estatísticos, econometristas, precisa de tecnologia excepcional, precisa ter computadores que rodem isso. É bem difícil rodar um programa desse, um sistema desse, e é o que eles fazem lá e sai a nota. É o que é mais provável com relação ao conjunto de acertos. Tá joia? E eu não resisti a colocar essa explicação, que é da nota da técnica de procedimento de cálculo de notas do Enem, porque 45 corretas é diferente de 1000, né? Eu vou ler a explicação deles, porque eu acho bastante interessante que uma pessoa lendo, ela consegue entender a motivação, né? Suponha que o teste de resistência com várias etapas seja elaborado para um grupo de pessoas e que a etapa mais fácil seja uma corrida de 100 metros e a mais difícil uma corrida de 2 km.
O que ele fala, aqui eu não vou resumir o resto, mas é assim, se alguém não consegue correr 100 metros, não significa que essa pessoa não consiga correr menos que isso, que não consiga correr nada, né? Ela pode correr bem 80 metros ou 50. Assim que, como quem consegue correr 2 quilômetros, não significa que essa pessoa consiga correr uma maratona, né? Então, é isso que ele coloca. Então, quem não acerta ali as questões mais simples, não significa que não acertaria questões que fossem, digamos assim, mais simples ainda, e que por um azar não caíram naquele exame, tá certo? Então, é algo que a gente fica, assim, pode ficar meio incomodado, pode achar meio esquisito, mas quando você quer fazer uma prova que compare pessoas de vários anos, isso tem um sentido, né? Uma maneira de você conseguir realizar isso, tá certo? E nós vamos entrar agora um pouquinho no mérito mesmo da prova com relação a conteúdo, né? Falamos um pouco sobre, né, o SISU, sobre a importância dele, sobre a TRI, que muitas vezes é um mistério, mas que, como eu falei para vocês, eles têm publicaram em especial aquele material que eu coloquei aí, que é excelente, que permite entender. Agora entrando um pouquinho, agora mais no mérito da prova. A redação do Enem sempre é um destaque em toda a imprensa, tá certo? A gente tem episódios muito famosos aí, né? As brincadeiras que aconteceram há 2 anos atrás, né? Não sei se todos se lembram, mas o hino do Palmeiras que foi colocado numa redação, né? E a receita de miojo que foi colocada numa outra redação, tá certo? Redações que não foram zeradas, isso que provocou, né, uma surpresa maior de todas as pessoas, tá certo? A do hino do Palmeiras teve até uma nota razoável, não lembro direito qual foi a nota, né? Mas algo que realmente deixa as pessoas um pouco assustadas, tá certo? E o Experimento do Fantástico, não sei se todos chegaram a ver, foi um programa recente, né? Eles já têm, essa reportagem eles fizeram uma preparação grande, né? Porque eles colocaram um grupo de 10 jornalistas para fazerem redações durante a aplicação do Enem do ano passado, tá certo? E, intencionalmente, realizando redações que deveriam tirar 0, pelos diversos motivos pelos quais o Enem indica que deve ser dada nota 0. Porque saiu do tema, porque tinha lá um que escreveu na língua do P, um que não colocou o número mínimo de linhas originais que a redação deve ter, que são 7 linhas, por diversos motivos. E foi verificado que desses jornalistas, dos 10, 4 tiraram 0, mais 6, porém, não tiraram 0. Sendo que um deles, inclusive, teve nota 600, né? E isso sempre causa incômodo, sempre surpreende as pessoas, mas, sendo assim, tentando ser justo com a aplicação de uma prova dessa, né? Uma prova que tem um número de redações tão grande, realmente a gente enfrenta muita dificuldade, certamente eles enfrentam muita dificuldade em dar uma correção que seja coerente, né? Eu tenho um amigo que é do Pará, e lá ele é envolvido com competições culturais. E ele sempre me relata como é difícil realizar lá, por conta que tem as populações que moram em trechos, né, que são vizinhos aos rios ali, né, tem muito transporte fluvial ali. Então imagina aplicar uma prova que não é uma competição cultural, não é algo que a pessoa pode participar ou não pelo gosto, mas como Enem, como isso é complexo, tá certo? Então, realmente é natural que se enfrente tantas dificuldades, né? O que a gente pode, na verdade, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão mais profunda, é o quanto têm sido tomadas medidas que visam corrigir esses problemas que as redações têm enfrentado, tá certo? Que realmente, né, são problemas já desde a primeira aplicação das provas do Enem, tá certo? E tem uma tabela aqui cheia de flechas, mas eu vou explicar isso, que eu gostaria de apresentar nesse sentido aí de, será que as redações têm uma correção realmente que distorce? O que será que tem ocorrido, o que pode estar ocorrendo com relação às correções de redação? Porque uma grande questão, que é a que eu quero colocar agora, é que a correção da prova teste, ela é feita automaticamente e de maneira similar para todo estudante brasileiro. Agora, a redação, por questões até práticas, ela tem uma correção regional. E o número de professores universitários ou professores qualificados que existem no nosso país varia muito de região para região, pelas
pela característica que o nosso país tem mesmo, de uma dimensão enorme, né? E acessos de bastante diversos aí nas várias regiões do país. Então, esses são dados de 2011, né? Então, aqui a gente pode perceber que o Espírito Santo, aqui Ciência e Natureza, o Espírito Santo é o estado que tinha o 5º melhor desempenho em Ciência e Natureza. Tinha o 4º melhor desempenho em Ciências Humanas. O 1º em Matemática, o 4º em Linguagens e Códigos. E em Redação, o Espírito Santo naquele ano foi o penúltimo, na média das notas de redação dos alunos do estado do Espírito Santo. Quando a gente considera o Maranhão ele foi o último em Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens, e foi o 4º em Redação. Então, a gente pode ter várias leituras aí. Ocorre, de fato, uma distorção, essa é uma leitura possível, mas uma outra leitura possível é Redação está medindo realmente uma outra habilidade que as outras provas não conseguem medir e que, por algum motivo, esses estados têm, né? O Espírito Santo vai muito bem, mas em redação não vai bem. O Maranhão acaba não indo tão bem nas outras disciplinas, mas vai bem na redação, né? Alguma análise que a gente pode fazer... Aqui, eu até ler esses dois. Opa! Me apertei demais aqui. Só que algo que eu considero bastante relevante aí na análise é que, pelo menos com linguagem, deveria haver uma proximidade maior de resultado, já que você vai ter habilidades similares sendo analisadas, né, de leitura, de interpretação de texto. E não ocorria, em 2011 não ocorria. Então a gente tem aqui, ó, linguagens, mais uma vez, os estados aí, né, agora vendo todos, né, Bahia, 18º linguagem, redação 6º, o Espírito Santo 4º, 23º, Maranhão 24º, 4º. Então em todas, né, praticamente não havendo uma relação entre o desempenho e o resultado nos estados. E esses são os resultados em 2011, eu gostaria de mostrar agora os resultados em 2013. Os senhores vão perceber, eu peguei os mesmos estados intencionalmente, né, que em 2011 eram os que apresentavam as maiores distorções, e agora olhando os resultados desses estados em 2013. Observem. A Bahia, 5º, 8º. Espírito Santo, 6º, 9º. Maranhão, 13º, 10º, olhando linguagem. Aqui, Mato Grosso, 14º, 12º. Paraná, 8º, 15º. Santa Catarina, 11º, 17º. A gente percebe que houve, de fato, uma aproximação do desempenho de linguagem com o desempenho de redação. Então, esse esforço que eles têm feito em ter grades mais rígidas na correção da redação, mais cuidadosas, essa de quando há uma diferença maior que 100 pontos, a recorreção, isso tem provocado uma aproximação com o resultado da linguagem. Então, a gente percebe que realmente esses esforços têm tido frutos, tá certo? Aqui é algo que realmente, né, leva a uma percepção que esses resultados têm tido frutos. E também leva a uma percepção que realmente talvez redação e linguagem estão avaliando uma habilidade mais específica mesmo. Porque observe aqui o Maranhão. Ciências humanas, linguagens e redação bem próximo. Ciências da natureza e matemática próximos, mas no outro patamar. Então a gente percebe que as provas elas estão ganhando uma independência de desempenho, digamos assim, havendo uma coerência dentro dos grupos. O grupo das ciências e o grupo das humanidades e línguas. E isso, no mínimo, faz sentido. Tá certo? O quanto é positivo, o quanto é negativo, é uma discussão bastante complexa, mas certamente é algo que faz sentido. Então a gente percebe realmente que essa elaboração, a prova se tornando, né, mais elaborada, mais cuidadosa, tem realmente provocado um efeito bem interessante. Tá certo? Passando aqui. Nossa, o meu relógio está certo? Que horas são? Eu falei... isso significa que eu falei... Ah, não. Tá bom, tá certo. Eu estou achando que eu devo terminar às 5 horas. Ufa, né? Eu devo terminar 5h30. Né? Eu falei, nossa, eu comecei às 4 horas e falei 1h20, meu Deus, né? Nossa, eu tinha achado que eu tinha entrado num transe de Enem, assim, falei 1h20 sem perceber. Não estava fazendo sentido, estava dentro do horário, né? Falar um pouquinho agora, né, sobre o Enem como um exame, tá certo? A gente falou um pouco sobre redação. Falar um pouco agora
a parte do Enem que tem mais as características dos vestibulares, que é a parte das questões que são testes, tá certo? Estou falando um pouquinho sobre isso, né? Então, o Enem é o principal exame do país, tá certo? E para tocar nesse ponto, né? Eu gostaria de apresentar uma questão que, principalmente para nós aqui em São Paulo, é muito relevante, mas imagino que todo o país acaba tendo uma medida de relevância até por conta de dados que eu vou apresentar, né? O SISU, o Enem através do SISU, ele permite que um jovem de bom desempenho, ele possa se candidatar a vagas em todo o país, tá certo? E o que acaba acontecendo? Isso tem efeito, né? Então, em medicina, que é o curso mais procurado, esse dado é bastante impressionante. Quase a metade dos aprovados troca de estado. Se você considera todas as vagas do SISU, praticamente metade dos aprovados troca de estado. E um quarto aí desse total são de São Paulo. E só alguns dados que são bastante impressionantes. Na Federal do Amazonas, desde a implantação do SISU, não houve um amazonense que passou em medicina na Federal do Amazonas. Até se pensa em tomar medidas para proteger a região, para ter pelo menos alguns candidatos, né, da região que sejam aprovados, né? Como? Sim. A pessoa acaba querendo sair dali. Exatamente. Exatamente. É muito relevante. Como é que é seu nome? Mariana está colocando que isso é uma questão terrível, né? Porque você vai formar um monte de gente que, a não ser que haja uma paixão, que a pessoa se apaixone pelo local, não vai trabalhar ali. Então é uma questão muito, muito complexa. O MEC tem evitado tomar essa medida de haver um número para vagas regionais, tá certo? Desde o início se pensou nisso. Não tomou essa medida ainda, mas só uma informação que é interessante. Nos Estados Unidos isso existe, viu? Lá tem toda uma liberdade, etc, mas as universidades, elas têm número reservado de candidatos que são do estado, de candidatos que são da cidade, para ver alguma regionalização. Até por questão de impostos eles fazem isso, né? Eles têm um sistema de distribuição de impostos, até por questão de impostos eles fazem isso, né? E dos candidatos a imigrantes, quem tem tido mais sucesso são os mineiros e os paulistas, que têm realmente dominado essas vagas nas universidades de medicina. Mesmo a UFRJ, que tem lá o Rio de Janeiro, que em geral fica nos primeiros lugares de desempenho. Eu mostrei o ranking, eu não mostrei o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o primeiro lugar em quase todas as áreas. Mas mesmo eles sofrem, a UFRJ, 60% dos aprovados da UFRJ em medicina não são do Rio, né? E um número significativo de mineiros e paulistas. E uma das motivações, assim, para provocar essa oportunidade aqui para os paulistas é uma aproximação que tem ocorrido do estilo do exame do Enem com o estilo das nossas estaduais aqui de São Paulo, que são exames mais antigos, que têm um histórico aí de abordar, né, de uma maneira bastante elaborada os conteúdos, e o Enem, desde a mudança, né, do 180 testes, cada vez tem se aproximado mais nesse sentido de explorar mais conteúdo, e tem ocorrido, né, uma proximidade que eu quero conversar um pouquinho sobre ela com vocês, tá certo? Então, o Enem, ampliação dos conteúdos exigidos. E nas estaduais também, esse caminho não é um caminho de mão única, não, é um caminho, né, de mão dupla. As estaduais aqui, elas têm cada vez mais adotado o estilo Enem nos seus exames. Como assim o estilo Enem? Questões que exploram as diversas linguagens, a interpretação, gráficos, tabelas, né, que exigem uma leitura cuidadosa, que tem enunciados mais elaborados. Isso tem ocorrido cada vez mais, tá certo? Então é uma aproximação de mão dupla, né? O Enem trazendo várias características de formas estaduais, né? Várias características do conteúdo, tá certo? E até, para mostrar um pouco isso, né? Então aqui, não dá para esconder qual que é do Enem e qual que é da Unicamp, porque o Enem tem 5 alternativas, né? E a Unicamp tem 4 alternativas só. Mas, aqui vai ser um pouco rápido para vocês analisar essas questões, mas se vocês puderem dar uma rápida análise, uma passada de olhos,
vocês vão perceber que no espírito são questões muito próximas, né? Aqui, uma questão sobre, né, as ideias essenciais, principais, a motivação para filosofar, né? E aqui também, né, é uma questão um pouquinho mais específica sobre a Revolução Copernicana, mas também sobre essa parte mais inicial relacionada, né, à filosofia. Uma questão do Enem e uma da Unicamp. Em geografia, uma questão, essa do Enem, que exige um conhecimento específico relacionado à vegetação xerófila. E essa é uma questão de análise de texto, uma questão da FUVEST. Então, há alguns anos atrás, se eu pegasse essas questões, digitasse ambas no mesmo formato, Arial 12, espaçamento simples, e colocasse nessa tela e falasse qual é do Enem e qual é da FUVEST, qual que é do vestibular tradicional, naturalmente as pessoas diriam, essa é do vestibular tradicional e essa é do Enem. E é justamente o contrário, né? E a gente percebe isso em várias áreas, né? Ou assim que a diferença quase não existe, o tipo de abordagem da questão. Veja só, uma questão aqui que apresenta Dom Pedro I e Dom Pedro II, fotografias para serem analisadas, e uma questão que apresenta aquela famosa situação, né, do jovem que interrompeu os tanques lá na China. E o mesmo tipo de abordagem, aqui uma leitura de uma imagem, e, mais uma vez, uma questão Enem, e essa é uma questão da FUVEST, né? Em Sociologia, mais uma vez Unicamp e Enem, duas questões que tratam de grupos que, de certa maneira, foram isolados ou tratados de maneira diferenciada em vários estágios da história. Então, aqui falando sobre, né, os bárbaros, e aqui sobre gays, homossexuais, lésbicas, mas questões tratando de temas que têm muito de comum na sua essência. Biologia, veja só, qual organela celular poderia ser utilizada? Aí tem as organelas aqui. E aqui uma questão com gráfico para fazer uma análise do período que houve aumento, que houve diminuição da AIDS. Mais uma vez, uma que, se fosse para apostar, todos errariam, né? Porque a questão específica sobre a organela é uma questão do Enem, a questão que é uma análise de gráfico é uma questão dos vestibulares aqui das estaduais paulistas, né? Em física, mais tradicional que essa questão caiu no Enem no passado, eu não consigo conceber, né? É aquela questão que você faz o desenho, marca as forças, tá certo? É aquela bem tradicional mesmo. E também como é difícil você conceber uma questão assim, tão elaborada e ousada a sua interpretação, como essa questão aqui, que foi uma questão da FUVEST do ano passado, que fala sobre, né, o funcionamento aí da sensibilidade auditiva, uma questão bastante elaborada. Então, algo que realmente surpreende, né? Em química, mais uma vez, aqui uma questão sobre, né, fisiologia e uma questão sobre tipos de reações, tá certo? E, mais uma vez, o Enem surpreendendo no sentido de cobrar, muitas vezes, temas mais tradicionais, né? Em artes, aqui uma obra do Andy Warhol, aqui de um artista polonês que tem um nome quase impronunciável, né? Não vou tentar. É um nome polonês, né? Não, é fácil. É Paula, pronto. A parte é Paula, vamos chamá-la de Paula. Não vamos tentar o sobrenome polonês, que é muito elaborado, né? Vocês já conheceram a obra dessa moça aqui? Vale muito a pena, é fácil encontrar na internet. Ela tem obras muito provocadoras mesmo. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver, porque a reprodução está um pouco ruim, mas é uma criança puxando um trem de brinquedo e essa outra criança puxando um vagão de verdade, né? São desenhos muito perturbadores, tá certo? E aqui uma obra modernista e tradicional do Andy Warhol, então, uma abordagem muito parecida, explorando a linguagem visual em artes, aparecendo, né? E inglês também é um tópico que tem se tornado quase impossível você diferenciar as questões. É um modelo muito consagrado de uma propaganda, um texto, um quadrinho, uma tirinha, tá certo? E depois alternativas em português para se fazer análise. Aqui a mesma coisa, tá certo? Qual que é do Enem, qual que é do Estadual Paulista aí? Aqui é que dá para perceber pela formatação também, né? Mas é Enem, ali é Estadual Paulista, ali é a VUNESP, né?
Português, isso, se eu apostasse 10 mil reais há 4 anos atrás, eu teria ganho dinheiro fácil. Porque quem diria que cairia numa prova de português do Enem, fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito. É uma coisa... Alguém aqui é professor de língua portuguesa? Alguém aqui é professor de português? O programa, a matriz de referência do Enem, não contempla isso, contempla? Tem que ler nas entrelinhas, né? Tem que ler nas entrelinhas ali, né? Então é algo que a gente nem existe na chamada matriz de referência. E apareceu, né? E da mesma maneira, uma questão super, né? Com essas abordagens modernas, aí explorando as várias linguagens, aparecendo aqui numa estadual, tá certo? Matemática eu peguei 2 questões que até que os desenhos são parecidos, né? Para você, numa situação real, né? Numa situação real, você marcar ângulos e fazer a sua análise. Então é algo que realmente tem se alinhado, tá certo? E, como eu falei, a ampliação de temas que estão, em princípio, fora dos objetos do conhecimento. Só uma coisa sobre a linguagem do Enem, né? Tem a matriz de referência e tem os objetos do conhecimento. Vocês sabem o que são os objetos do conhecimento? É o que em todo lugar do mundo a gente chama de programa. Mas no edital do Enem chama objeto de conhecimento. Então é o programa. Então algumas questões que fora do programa que caíram. Matrizes não aparece no programa do Enem. E caiu uma questão. E não dá para dizer que isso não é matriz, né? Não tem como não dizer. Isomeria não aparece no programa do Enem. E essa é uma questão de isomeria, né? Que ele fala assim, que o odor é mais presente quando a gente tem o isômero trans. Aí ele pede para dizer qual aqui que vai ter o odor mais presente. Então precisaria conhecer isomeria cis-trans para indicar qual que vai ser o odor mais presente. Então, além de um alinhamento com vestibulares, digamos assim, mais tradicionais, mas que também estão se modernizando, estão adquirindo essa exploração das várias linguagens que o Enem tem, nós temos também essa ampliação de temas, né? Temas que não apareciam, aparecendo agora nos exames, né? E isso, né, leva a uma reflexão importante, que quando nós tínhamos o Enem anterior, dos 63 testes, não sei se todos vão recordar como é que era a composição da prova, mas a composição da prova tinha uma matriz que era assim: há 21 habilidades, e cada uma das 21 habilidades é avaliada em 3 testes. E, na época, muito se cogitou se construir uma programação voltada ao ensino via habilidades, por conta dessa formatação e por conta de que, né, poderia haver um sentido explorar os vários programas das diversas disciplinas assim, tá certo? E, na época, como eu disse, fazia sentido, né? Opa, o que eu fiz? Por favor, salve-me. Eu apertei um botão que eu não devia, certamente. Obrigado. É que eu sempre acho que o botão de cima é o laser. Qual botão que é o laser? Eu tenho o dedo, eu não preciso do laser, né? No Enem antigo, 5 competências, 21 habilidades. No Enem atual, são 30 competências, 120 habilidades. E, além disso, os objetos de conhecimento, os programas das várias matérias. Então, é difícil se falar num programa orientado às habilidades atualmente. Mesmo porque as habilidades têm apresentações muito distintas. Eu vou citar aqui algumas habilidades. Ciência da natureza, habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclaturas da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Isso, claro, nomenclatura. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada aqui. Essas de baixo aqui, ó. Identificar relações de grandeza, unidades de medida, identificar relação de dependência de grandeza, interpretar gráfico cartesiano que repete relações entre grandezas. Então você tem uma que é muito claro que você tem que fazer. Aqui você tem 3 habilidades que são relacionadas a você ter, digamos, variáveis proporcionais, variáveis, né,
diretamente proporcionais, mas a gente não sabe bem, né, o que ele está querendo indicar, mas ele indicou isso em 3 habilidades, e aquelas que é muito difícil você tornar, às vezes, numa ação, né, em sala de aula, com tanta clareza. Reconhecer a presença de valores sociais humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, as habilidades, elas não têm, e provavelmente nem deveriam ter uma padronização, mas fica difícil você se guiar por elas. Então, nós, na nossa escola, a gente tem a opção, né, no nosso sistema didático também, de trazer, né, a exploração das habilidades dentro das disciplinas, tá certo? Aproveitar as disciplinas, aproveitar essa ampliação, né, que está ocorrendo, que tem sido muito positiva, né, a prova se tornando uma excelente avaliadora, sendo muito atrativa para os estudantes, tá certo? Trazer, né, essa exploração das competências e habilidades para dentro das disciplinas é a opção que a gente tem seguido aqui, tá certo? E não estourei, Toninho, perceba, não estourei, fui dentro do tempo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, né, por ter esse momento aqui para a gente conversar. Espero ter apresentado algumas ideias interessantes, né, ter apresentado pelo menos algum item que tenha trazido alguma informação sobre o Enem, sobre o SISU, sobre, né, a maneira que a gente está vendo a ocorrer esse desenvolvimento, essas mudanças aí nessa grande prova nacional, né, a nossa avaliação nacional do ensino médio, tá certo? E, né, não poderia deixar de colocar aqui obrigado. Tá.